Primeiro, o escárnio com figuras políticas durante o carnaval é uma das melhores tradições brasileiras. Isso aí é parte de como a vida pública se dá no Brasil. O Bolsonaro devia se acostumar com isso, ao invés de ter a reação profundamente indigna que ele teve. Então houve protestos contra ele no carnaval. O que ele faz? Faz algo digno, não de um presidente da República, mas de alguém que rebaixa o cargo de presidente a um nível de um programa de auditório de baixo calão, sabe? Desse que busca promover a histeria moral na população. Eu não tenho problema nenhum, aliás, eu concordo com as pessoas que se preocupam com o aspecto, por exemplo, de que, olha, a ação que esse jovem estava fazendo ali, isso é um atentado ao pudor. E concordo completamente. Agora, se o presidente estivesse preocupado com isso, com o atentado ao pudor que possivelmente foi cometido ali naquela situação, o que ele faria? Ele usaria os canais adequados, por exemplo, para denunciar aquilo, para fazer o Ministério Público olhar, investigar alguma ação desse tipo. O que ele fez foi justamente o contrário. Ele intensificou, ele potencializou o efeito do atentado ao pudor ao divulgar aquilo, ao disseminar aquela pornografia para milhões de pessoas. Então o presidente disseminou o atentado ao pudor ao fazer isso, justamente para criar esse clima de histeria moral e de ódio e passando uma imagem falsa do que é o carnaval. Como se aquilo fosse a regra também, como se por todo lado tivesse uma massa de pessoas aí fazendo pornografias, cometendo atos totalmente obscenos. Olha, eu e milhares de outras pessoas que fomos a diversos blocos no carnaval aí ao longo desse feriado, não tivemos nenhuma experiência dessas. Então, não é verdade que isso seja a regra. Assim como não é verdade, por exemplo, quando pegam um ato de violência num estádio e dizem, olha, como as torcidas no Brasil são um monte de bárbaros, assassinos. Não é verdade. É um caso que justamente por estar tão extremo e tão fora do padrão, chama atenção, é noticiado, é compartilhado e cria essa impressão de que a regra é essa. Ou pega um pastor de uma igreja que roubou e diz, olha como as igrejas, é tudo larápia, é tudo ladrão. Não é verdade, é o caso que chama atenção, que a gente presta mais atenção e cria-se um pouco essa visão, portanto, ultra negativa, que não é verdadeira, é péssimo para a imagem do Brasil isso. O carnaval é uma das grandes festas nacionais, a gente não tem que lutar para demonizá-lo, como o presidente infelizmente fez, tem que lutar sim para melhorá-lo e justamente uma coisa que chama pessoas para o Brasil, algo relevante da nossa imagem enquanto país, cujo presidente ridicularizou e demonizou tanto aqui dentro quanto lá fora. E para quê? Para um mero ganho político dele, numa tentativa de acirrar os ânimos, de acirrar as paixões, numa briga absolutamente sem sentido. Primeiro disseminando a pornografia nesse tweet e no outro. Um presidente da República discutindo posições sexuais no Twitter. Alguém concebivelmente acha isso digno? Se o presidente tem uma dúvida real acerca de uma posição sexual, ele faz como qualquer outro ser humano e pesquisa. Ou seja, não foi porque ele tinha dúvida que ele colocou no Twitter, ele colocou ali apenas para causar essa reação, para causar esse barulho, para degenerar, para degradar ainda mais o estado do debate público brasileiro. Foi o próprio presidente da República que, pegando um ato que sim, pode ser perfeitamente condenável, fez em cima dele uma indignidade, uma vergonha para o Brasil.